Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro está ouvindo testemunhas sobre a morte do companheiro do cônsul da Alemanha no fim de semana e não tem dúvidas de que ele foi assassinado pelo diplomata que já está preso. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, 2 pessoas estiveram hoje aqui na delegacia do Leblon para prestar depoimento. Um amigo e a empregada que trabalhava na casa do cônsul alemão Uwe Herbert Hahn e do belga, o Walter Maximilian Biot. Essa testemunha é considerada muito importante porque ela participou da limpeza da casa depois da morte de Walter. A delegada que investiga o caso diz que não tem dúvidas de que houve um homicídio no apartamento. Isso porque a perícia encontrou marcas de sangue em pelo menos 3 cômodos. Além disso, o laudo do IML aponta que o corpo tinha diversas marcas que sugerem que a vítima era agredida há dias. Vamos ouvir a delegada sobre esse assunto. Há um contexto que sugere ter havido espancamento, né? Porque, como eu digo e repito, o cadáver ele fala as circunstâncias da sua morte. Ele tinha lesões mais antigas, o que sugere que ele vinha sendo agredido, que ele vinha sofrendo espancamento. Isso para mim está claro. Bom, o cônsul alemão participou dessa perícia e contou para a polícia que o Walter teve um surto, saiu correndo em direção à varanda, tropeçou, bateu com a cabeça e morreu. Disse também que tentou reanimar o companheiro com palmadas nas nádegas, mas não conseguiu. Na delegacia, mesmo confrontado com as evidências encontradas, ele sustentou a versão. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Vamos ver agora outros destaques da edição de hoje. A Justiça mantém a prisão temporária do tenente da PM que matou o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô em São Paulo. O corpo do lutador já foi enterrado. 35 homens foram presos no Rio de Janeiro numa operação de combate a crimes contra mulheres. A China diz que vai manter os exercícios militares ao redor de Taiwan. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez das retaliações chinesas depois que a presidente da Câmara dos Deputados americana visitou a ilha. E ainda a morte de Olivia Newton-John aos 73 anos. A atriz fez muito sucesso em Grease, nos tempos da brilhantina. Uma clínica de atendimento a idosos no Rio de Janeiro foi fechada pela Polícia Civil depois de denúncias de maus tratos. 2 pessoas foram presas. Os policiais estiveram na clínica em Guaratiba, na zona oeste da cidade, depois da denúncia de uma estagiária. No local, havia 29 idosos internados, a maioria com problemas psiquiátricos. Os agentes encontraram esta senhora dormindo no chão. Este idoso estava sem roupa e aparentemente desnutrido. Até a comida servida aos internos estava estragada. A dona da clínica, Vanessa da Silva Ferro, e um funcionário, Manuel Alves Paulino, foram presos por tortura, cárcere privado e maus tratos. O asilo foi interditado. 3 internos foram levados para um hospital e a Secretaria Municipal de Assistência Social ainda tenta localizar os familiares dos idosos. Aqueles que não tiverem parentes serão encaminhados para abrigos. O homem que matou a facadas o advogado Vitor Pereira Coelho no centro do Rio de Janeiro foi preso nesse domingo. Wilson José Câmara confessou o crime cometido no último dia 23 numa estação do VLT. Wilson foi identificado em imagens feitas por câmeras de segurança. O advogado foi morto com 7 facadas. O assassino disse que não sabe por que matou o Victor e gostaria de pedir perdão para a mãe da vítima. Ainda no Rio de Janeiro, 35 homens foram presos numa operação da Polícia Civil de combate a crimes de perseguição e violência psicológica contra mulheres. As prisões aconteceram ao longo de uma semana. A operação da Polícia Civil foi realizada em todo o estado do Rio. 14 delegacias de atendimento à mulher participaram do trabalho, que além de prender os suspeitos, teve como objetivo divulgar 2 novos crimes que há pouco mais de um ano passaram a fazer parte do Código Penal brasileiro, garantindo assim maior proteção às mulheres. Stalking, que é a perseguição física ou virtual à vítima, e a violência psicológica, prevêem penas de 6 meses a 2 anos em regime fechado
e multas. É aquele homem o tempo inteiro a perseguindo, ela vai ao trabalho, ela vai na escola dos seus filhos buscá-los e aquele homem está atrás dela, está na espreita e fica mandando mensagem incessantemente e fica ligando constantemente e fazendo essa pressão psicológica nessa mulher. Então queremos falar isso para ela. Se está sofrendo essas pressões, se está sofrendo essa perseguição, vá até uma delegacia policial, registre essa ocorrência. A Lei Maria da Penha, que completou 16 anos ontem, foi a primeira lei criada com o objetivo de preservar a integridade física da mulher vítima. No estado do Rio de Janeiro, apenas no primeiro semestre, foram registrados 55 feminicídios. Do total, 18% tinham feito denúncias de ameaças e agressões. Começa numa violência moral, numa violência psicológica, numa perseguição e vai aumentando essa gradação da violência, passando por uma violência física, uma violência sexual e, infelizmente, muitas vezes culminando num feminicídio. As mulheres precisam, sim, fazer os seus registros de ocorrência, procurarem uma delegacia policial e denunciarem esses seus agressores. Começou em Belo Horizonte o julgamento do promotor de justiça acusado de matar a mulher dele em abril do ano passado. Segundo a denúncia, a vítima foi intoxicada e asfixiada enquanto dormia. Familiares fizeram um protesto em frente ao tribunal. O promotor André Luiz Garcia de Pinho é réu pelo assassinato da mulher Lorenza Maria Silva de Pinho, na época com 41 anos. 16 meses, mais 6 dias de sofrimento, de lágrimas que não param de cair. Uma emoção muito forte, mas tenho certeza que hoje é o início do fim dessa barbaridade. O pai de Lorenza foi o primeiro a ser ouvido. Além dele e do réu, 22 testemunhas vão prestar depoimento. André responde por feminicídio com 3 agravantes: motivo torpe, cruel e meio que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, no dia 2 de abril do ano passado, Lorenza morreu no apartamento em que morava com o marido e os 5 filhos do casal. As crianças, com idade entre 2 e 16 anos, estavam em casa no momento do crime. As investigações apontaram que André teria tentado intoxicar a esposa, colocando uma substância na bebida dela. Ao perceber que continuava viva, o promotor asfixiou Lorenza. André foi detido 2 dias depois. Ele nega o crime e afirma que a mulher morreu após ingerir remédios com bebida alcoólica. Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento em que morava sozinha no Recife. O principal suspeito do crime é o namorado dela. Segundo a polícia, Renata Alves Costa mantinha um relacionamento com um homem, identificado apenas como João, havia cerca de 6 meses. O suspeito tinha acesso livre ao condomínio. Por enquanto, ninguém foi preso. E uma mulher de 25 anos foi morta também em casa na zona leste de São Paulo. Larissa Aparecida de Queiroz do Nascimento tinha 5 filhos. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela, Maicon Douglas Almeida. Depois do assassinato, ele sofreu um acidente de carro e está internado. Assim que receber alta, Maicon vai passar pela audiência de custódia. Segundo parentes, ele não aceitava o término do relacionamento com Larissa, que durou 8 anos. Flagrante de assalto na zona leste de São Paulo. O bandido sacou a arma, vamos ver as imagens, e obrigou uma mulher a entregar o celular. Aí o bandido descendo da moto e a mulher passando na calçada. Havia um outro assaltante, também numa moto, dando apoio ao comparsa. A vítima ainda precisou passar a senha de desbloqueio do aparelho. Os 2 criminosos fugiram. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal prorrogou até 31 de outubro a decisão que proíbe despejos e desocupações de imóveis em áreas urbanas e rurais. Segundo o STF, a proibição ainda é necessária por causa do número de casos de Covid. Os ministros decidiram ainda que, vencido o prazo, a retomada das reintegrações de posse deve ser feita de forma gradativa. Começou a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. A meta é imunizar quase 15 milhões de crianças em todo o país. A semana começou com um programa diferente. A Maria Vitória, a tia dela, o sobrinho e a vizinha.
Todos foram ao posto de saúde. O motivo foi esse pequenino aí. O Nicolas foi tomar a vacina contra a poliomielite e aproveitou para dar uma atualizada na caderneta de vacinação. Tá faltando 2 vacinas aí para poder fechar logo tudo. Porque agora é só mesmo ficar tomando mesmo as que vier. Eles aproveitaram o início da campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil que começou hoje e vai até o dia 9 de setembro. O foco são as crianças de 1 a 4 anos de idade. A meta é vacinar 95% dessa faixa etária, o equivalente a 14 milhões e 300 mil pessoas. Segundo dados do Programa Nacional de Imunização, a cobertura tem registrado quedas ano a ano. Nós precisamos de uma adesão de 95% e recentemente a adesão à vacinação da poliomielite chegou a 50%. Se conseguirmos vacinar 95%, a maioria das crianças vão entrar em contato e vão estar imunizadas. O Brasil não registra casos de paralisia infantil há mais de 30 anos, mas recentemente a doença voltou a aparecer em outros países, como Estados Unidos e Israel. Por isso a importância de imunizar a população. O governo lembra que, apesar da procura ter diminuído no mundo inteiro, o Brasil tem um programa de vacinação que é referência. O mundo todo tem diminuído as coberturas vacinais. No período pandêmico, infelizmente, essa cobertura caiu ainda mais e nós dispomos de vacina. E nós temos uma população muito aderente às campanhas de vacinação. Então, é premente recuperar a cobertura vacinal contra a polio e contra outras doenças que são evitáveis por vacina. Além da vacina de poliomielite, nós temos mais outras 22 vacinas disponíveis do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, papai e mamãe, quando levarem o seu filho, aproveita para atualizar o cartão de vacina. Aproximadamente 40 mil postos de vacinação estarão abertos para aplicar os imunizantes que compõem o calendário nacional de vacinação. O Nicolas já sabe que para afastar doenças como a polio e o sarampo só tem um jeito. A vacina. Uma carreta que transportava carne tombou e pegou fogo na pista de descida da Serra das Araras, na Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. O acidente foi no início da madrugada e provocou o fechamento da estrada por cerca de 3 horas. O trânsito teve que ser desviado para a pista de subida. O congestionamento chegou a 19 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio teria começado porque o tanque de combustível da carreta se rompeu. Ninguém ficou ferido. Começou o julgamento do estudante que matou a gamer Ingrid Bueno. A repórter Estela Freitas está no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e tem informações ao vivo para a gente. Olá, Estela, boa noite. Existe previsão aí de quando esse julgamento deve terminar? Oi, Érica, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o julgamento deve se estender até por volta de meia-noite. Durante o dia foram ouvidas 11 testemunhas divididas entre acusação e defesa. O réu já foi interrogado e agora está em fase de debates. Guilherme Alves Costa, de 18 anos, é acusado de matar a gamer Ingrid Bueno, de 19, conhecida como Sol, em fevereiro do ano passado. Os dois se conheceram pela internet através de jogos online um mês antes do assassinato. Guilherme chegou a gravar um vídeo confessando o crime, mas não explicou os motivos. Ele fugiu, depois se entregou à polícia. Responde por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. A acusação alega que Guilherme tentou degolar Ingrid com uma faca e uma espada. A defesa diz que ele não se lembra de ter matado a gamer e que tem uma doença mental. Por isso, distorce o entendimento da realidade e, portanto, seria semi-imputável. Isso significa que, ao invés de ir para a prisão, ele poderia ser encaminhado a tratamento médico com liberdade restrita em hospital. Já o Ministério Público discorda porque há um laudo oficial que descarta a doença e, portanto, diz que ele pode sim responder pelos seus atos. Se condenado, ele pode pegar uma pena de 6 a 30 anos de prisão. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Um ladrão atrapalhado perdeu todo o dinheiro que roubou de um supermercado em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele estacionou a moto, entrou e com uma faca ameaçou os funcionários. O bandido pegou todo o dinheiro dos caixas. Na hora de fugir, esqueceu de fechar a mochila e as notas roubadas voaram quando ele acelerou a moto. Algumas pessoas recolheram o dinheiro e devolveram ao supermercado. A polícia ainda não localizou o assaltante.
O médico que transferiu o modelo Bruno Krupp para a UTI, contrariando toda a equipe do hospital, vai prestar depoimento nesta terça. E a polícia já ouviu a mãe do adolescente que morreu depois de ser atropelado por uma moto pilotada pelo modelo. A mãe de João Gabriel chegou à delegacia amparada pelas irmãs. Que fique claro aqui que meu coração não guardou ódio desse rapaz, mas ele precisa ser responsabilizado para que outras pessoas não sejam vítimas dele. Já as tias do adolescente estavam indignadas com a tentativa da defesa e da família do modelo Bruno Krupp de minimizar a tragédia. Como que ele pega uma pessoa que pega uma moto na velocidade que ele estava? Ele tinha a intenção de matar, sim. Não se brinca com a vida de ninguém, quanto mais de uma criança de 16 anos. A nossa família está aqui, a gente está sem dormir, a gente está apoiando ela, a gente está tentando ficar em pé. João Gabriel, de 16 anos, morreu atropelado na semana passada na orla da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o adolescente foi atingido pela moto sem placa que Bruno pilotava em alta velocidade sem habilitação. João Gabriel teve uma perna amputada no momento do atropelamento. O laudo do Instituto Médico Legal detalha uma série de ferimentos no corpo do adolescente e aponta que a causa da morte foi traumatismo da pelve e membros inferiores, com consequente hemorragia. Bruno foi preso no dia seguinte, em um hospital da zona norte da cidade. Um dos médicos chegou a transferir o modelo para a UTI, para que ele tratasse um problema nos rins, contrariando o restante da equipe, que queria dar alta. No sábado, já com a prisão preventiva decretada, Bruno deixou a unidade e foi para o presídio. A polícia abriu um procedimento para investigar a conduta do médico Bruno Nogueira Teixeira e saber se ele cometeu os crimes de fraude processual e falsidade ideológica. Ele deve comparecer à delegacia da Barra da Tijuca amanhã para prestar depoimento. Ele estava recomendando que o investigado ficasse internado no CTI, o que a própria especialista na nefrologia disse que não era necessário, deu alta para ele. Todos os especialistas acabaram concordando com a alta, tanto a ortopedia como a neurologia e a nefrologia, e essa alta acabou acontecendo e nós pudemos transferi-lo para o sistema prisional. O mercado financeiro reduziu pela sexta vez seguida a previsão de inflação para este ano, de 7,15% para 7,11%. A projeção do Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido no país, teve uma pequena elevação, de 1,97% para 1,98%. Bom, o Dia dos Pais está animando bastante o comércio, viu? A expectativa é de que a data movimente 24 bilhões de reais. E uma tradicional região de comércio popular no Rio de Janeiro tem várias opções de presente. Quem disse que o presente tem que ser caro? Camiseta por R$ 11,99. Calças e bermudas, R$ 59,99. Para os pais, o importante mesmo é o carinho. Mas filhos, atenção, um presentinho é sempre bem-vindo, tá? Só se lembrado tá bom, né? Mas a gente, se vier um presentezinho bacana, a gente aceita. No caso, se for um sapatinho, tal, social, a gente vai ficar muito alegre. Dia dos Pais chegando e as lojas já preparam promoções e descontos especiais. No momento em que a economia tenta retomar o crescimento, a data não poderia ser em melhor hora. A expectativa é movimentar 24 bilhões de reais. A previsão é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. No levantamento, 63% dos consumidores pesquisados disseram que pretendem comprar um presente para o pai e investir um valor médio de R$ 236. Eu pretendo comprar uma calça jeans em torno dos R$ 200. Eu gasto com ele. Merece. Tem pai que vai ganhar um presente mais caro. Hoje eu pretendo gastar até uns R$ 300 comprando um tênis bem bacana para o meu pai. Em todo o país, o otimismo com a data é grande. O Dia dos Pais ele serve de termômetro para as compras de final de ano. Então, a movimentação ela é relevante, o lojista ele deve não só comemorar, mas se preparar para atender bem o cliente que vai aparecer na sua loja, seja loja física, seja loja online. É uma data importante do calendário brasileiro e a gente sabe que a movimentação faz o dinheiro circular na economia e isso é bom para a sociedade como um todo. E entre os itens mais procurados não existe concorrência para as roupas. Opções não faltam. Tem para todos os estilos e gostos. É Dia dos Pais, então todo mundo quer presentear o querido pai, né? A gente espera que pelo menos 30% aí, no mínimo, né, de movimento aí, aumente.
Um levantamento feito pelo Instituto FSB Pesquisa, encomendado pelo Banco BTG Pactual, mostra que o presidente Jair Bolsonaro cresceu nas intenções de voto. O ex-presidente Lula recuou. Na pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados, Lula, do PT, tem 41% das intenções de voto. No levantamento anterior, de 25 de julho, ele aparecia com 44%. Jair Bolsonaro, do PL, vem na sequência com 34% da preferência dos eleitores. No fim de julho, tinha 31%. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro com 7%. Simone Tebet, do MDB, em quarto com 3% das intenções de voto. O deputado federal André Janones, do Avante, tem 2%. Janones anunciou a desistência da candidatura. Pablo Marçal, do PROS, e José Maria Imael, do Partido Democracia Cristã, aparecem com 1% cada. Os outros candidatos não pontuaram. 2% dos entrevistados responderam que vão votar em branco ou nulo. 3% não sabem ou não responderam. 5% disseram que não vão votar em nenhum candidato. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 5 e 7 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR 08028/2022. O Rio de Janeiro é a primeira capital a permitir a presença de cães e gatos em supermercados. Este supermercado na Zona Oeste ganhou uma clientela especial. Na coleira ou em carrinhos, os pets já podem fazer companhia aos tutores nas compras dos alimentos. Quando eu saio, ele olha para mim com uma cara triste, sabe que eu vou sair e ele não vai. Agora eu posso trazer. Eliane e José, desta vez puderam fazer compras juntos e ainda trouxeram as cadelinhas. Quando fazia compras, nunca poderia entrar para poder participar, ficava sempre do lado de fora com elas, no carro, no estacionamento. Agora não, agora a gente pode fazer compra em família. O decreto publicado pela Prefeitura do Rio permite a circulação de cães e gatos. Com isso, a capital fluminense se tornou a primeira do país a receber os animais de estimação nos supermercados. Sempre houve um tabu, os animais não combinam com os alimentos, mas as lojas mudaram, a gente evoluiu e toda manipulação de alimento é em área externa. Então, os supermercados hoje são um grande shopping de alimentos e não havia por que não ter os animais aqui. Os supermercados não são obrigados a receber animais. Os que adotarem a medida vão ganhar um selo e terão que expor as normas. Os cães precisam estar com coleira. Os de médio e grande porte com focinheira. Gatos somente em caixas apropriadas. Os tutores devem recolher os dejetos deixados por seus animais e apresentar registro de vacinação quando for solicitado. Os tutores também devem se certificar que o animal tem bom convívio com outros seres humanos. Caso isso tudo seja respeitado e a gente vai estar observando e recebendo, caso exista algum tipo de reclamação, pode entrar no canal 1746 para a gente verificar como que está sendo essa conduta nos estabelecimentos. Primeiro passeio deles a gente está trazendo no supermercado. Olha que bacana, né? Filhotinho já vai crescer com essa nova cultura. Estou muito feliz. Rede TV News de volta e agora nós vamos ver como foi o dia dos presidenciáveis. Lula fez uma reunião de preparação da campanha oficial. Jair Bolsonaro participou de um almoço com empresários e banqueiros. Jair Bolsonaro abriu a série de encontros da Federação Brasileira de Bancos com os candidatos à presidência da República. O encontro foi em São Paulo. Ele chegou acompanhado dos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Ciro Nogueira, da Casa Civil. Em discurso, Bolsonaro pediu aos banqueiros que reduzam os juros para empréstimos consignados aos beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, e do Auxílio Brasil. O ex-presidente Lula, do PT, participou de uma reunião de balanço da pré-campanha e de preparação das primeiras semanas da campanha oficial às eleições. O encontro na capital paulista contou com a presença do vice da chapa, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e lideranças da coligação formada por PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e Agir. Ciro Gomes, do PDT, fez gravações para o horário eleitoral. A produção foi feita em São Paulo. O candidato Léo Péricles, do Partido Unidade Popular, está em Belo Horizonte. Ele visita agora à noite a Universidade Federal de Minas Gerais, onde ocorre um evento contra o racismo com a presença de lideranças do partido.
Simone Tebet, do MDB, deu entrevista a um programa de TV em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevista para uma rádio do interior paulista. Felipe Dávila, do Novo, também concedeu entrevista, só que em Santa Catarina. José Maria Emael, do DC, se reuniu em São Paulo com a equipe de campanha e líderes do partido. Vera Lúcia, do PSTU, participou de reuniões sobre a campanha também. Soraya Tronic, do União Brasil, não teve agenda. Pablo Marçal, do PROS, teve uma reunião com a Polícia Federal, deu entrevistas e também fez algumas gravações. E o PROS afirmou que a candidatura de Pablo Marçal foi revogada na última sexta-feira em Brasília. A decisão ocorreu depois de o ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, determinar a volta de Eurípides Júnior para a presidência do partido. Por telefone, a assessoria do PROS afirmou que Eurípides não valida a candidatura de Marçal e que o apoio vai para o ex-presidente Lula do PT. Ainda assim, a candidatura de Pablo Marçal continua registrada no TSE. O tempo de campanha partidária na TV é o tema do Rodada de Opinião de hoje. Os dois principais candidatos terão tempos de TV parecidos, embora na reta final Lula tenha expandido o arco de alianças para 10 partidos, retomando os tempos áureos do PT. A novidade será a exposição de duas candidaturas femininas, Simone Tebet e Soraya Tronic, cada uma com mais de 2 minutos de TV. A pergunta é saber se isso será suficiente para projetar essas candidaturas e criar um efeito sanfona, com o crescimento das alternativas a Lula e Bolsonaro. A outra questão é a relevância da TV depois da eleição disruptiva de 2018. Pesquisa Quest traz dados interessantes. 43% dos brasileiros se informam sobre política pela televisão, 27% pelas redes sociais. Esse contingente sobe entre os mais velhos e mais pobres. Portanto, em um país em que metade da população tem renda familiar de até 2 salários mínimos, essa telinha aqui ainda é fundamental. Formar uma coligação enorme com mais tempo de propaganda no rádio e na TV não dá mais resultado no Brasil há anos. Isso porque a TV até ajuda aqueles candidatos desconhecidos. Pode ajudar, por exemplo, Simone Tebet. Mas não é o caso de Lula nem de Bolsonaro. Desde 2018, o jogo é disputado nas redes sociais. Foi nesse terreno que Bolsonaro construiu a sua eleição. Também leva vantagem o candidato que põe o pé na rua, o corpo a corpo. Nesse ponto, mais uma vez, a vantagem é de Bolsonaro, porque Lula continua evitando ambientes públicos e só aparece nos comícios do PT. Outro detalhe, quanto mais partidos pendurados na chapa, mais cargos e ministérios terão que ser negociados depois de eleito. O policial que matou o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Ló, passou por audiência de custódia e vai ficar preso temporariamente. Pois é, o crime aconteceu na madrugada de sábado num clube de São Paulo. O corpo do lutador já foi enterrado. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao multicampeão de jiu-jitsu, Leandro Ló. A gente amava ele muito. Ele era um dos caras, escrevi, né? Foi a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida. Se ele tivesse ali um pão, era mais da metade para o amigo e ele ficava com menos. É insuportável lidar com essa perda, da forma como aconteceu. O Leandro sempre foi um grande pai para todo mundo. O crime aconteceu após uma discussão entre Leandro e o policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso, em um clube na zona sul da capital paulista. Segundo testemunhas, o PM estava à paisana e teria feito várias provocações ao lutador, que o imobilizou e pediu que Henrique fosse embora. O agente deu alguns passos para trás, sacou a arma e atirou na cabeça do lutador. Esse vídeo mostra Leandro sendo retirado do local em uma maca. Ele foi levado ao hospital, mas teve a morte cerebral confirmada horas depois. Revoltados, fãs, amigos e colegas fizeram um protesto em frente à delegacia. Policiais do Garra foram chamados para reforçar a segurança no local. O tenente Henrique Veloso se apresentou neste domingo à corregedoria da PM, onde foi detido e levado para o presídio militar Romão Gomes. Em 2021, ele já havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça Militar por desacatar e agredir um soldado. A confusão aconteceu em 2017, em uma casa noturna da capital paulista. Ontem, o PM Henrique Otávio prestou o depoimento. Na chegada à delegacia, houve correria.
O policial teve a prisão temporária decretada por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Ele foi indiciado por homicídio doloso praticado por motivo fútil. Em nota, o Esporte Clube Sírio, onde ocorreu o crime, se solidarizou com a família do atleta. Leandro Lô Pereira do Nascimento tinha 33 anos. O faixa preta conquistou o Mundial de Jiu-Jitsu em 5 categorias diferentes. Também ganhou 5 Copas do Mundo na modalidade e ainda 8 títulos em Jogos Pan-Americanos. O último título foi este ano, na categoria meio pesado. E hoje eu entendo o que ele me falava, que faixa preta nunca morre. O Rede TV News termina aqui. A gente volta amanhã. Boa noite, boa semana. Boa noite para você.